convidá-los para que abramos as Escrituras num livro do Antigo Testamento, no antepenúltimo livro do Antigo Testamento, livro de Ageu. Por favor. Ageu, capítulo 2. Vai ao meio da Bíblia, para frente Mateus, para trás Zacarias. 2 livros anteriores a Zacarias. Ageu. Ageu, capítulo 2. Um livro atrás de Zacarias. 2 livros antes de Malaquias. Malaquias, Zacarias, Ageu. Voltando. Eu já expus uma das 4 profecias deste livro. E pretendo falar das 4. A primeira profecia falava sobre um momento de retorno do povo de Deus a Jerusalém, após o exílio. Sempre muito difícil voltar de uma situação difícil como fora o exílio. O povo de Deus havia ficado muito tempo no exílio. 70 anos. É tempo 70 anos. Quantos filhos nasceram, não é? Quantos filhos cresceram? Netos. É tempo. Pois este povo volta então a Jerusalém. Mas quando retorna a Jerusalém, estou relembrando só a primeira profecia, quando retorna a Jerusalém, tem muitos desafios. Jerusalém está assolada, destruída. Quem trabalhará para fazer de Jerusalém alguma coisa digna para se viver? Nem estou falando da glória antiga de Jerusalém, nem estou falando de toda a sua demonstração de segurança. Tudo aquilo foi por água abaixo, aquilo foi destruído. Aquela cidade era um amontoado de entulhos, nada mais. O templo fora queimado. Teria uma ideia. Tudo. Sabe, em cada coisa que o povo olhava para Jerusalém, representava ali, para quem quisesse entender, porque em tudo na vida é assim, a gente olha e entende, de acordo até com o que quer entender, né? Bom, eles poderiam olhar para aquela cidade assolada e poderiam pensar assim: que ponto chegamos? Nos afastamos tanto de Deus, pecamos tanto contra Deus. Ele sempre bondoso, cuidadoso, paciencioso, colocou a palavra, deu-nos a palavra, deu-nos pão, sempre Deus no centro, dizendo: eu sou o vosso Deus. Nós criamos os nossos ídolos, nós vivemos as nossas idolatrias, nós corremos atrás das nossas coisas, nós vivemos sempre daquele jeito. Alguém poderia olhar para Jerusalém, toda destruída, e falar: é a consequência da nossa vida, das nossas idolatrias. Mas talvez não. Talvez outros pudessem pensar: ora, o acaso, as coisas acontecem. E conosco também isso aconteceu. Bom, de acordo com cada um e os entendimentos de cada um, o fato é que Jerusalém estava lá, assolado, o templo estava lá, precisava ser construído. E então o Senhor levanta um profeta. Este profeta é Ageu. E Ageu diz, então, na primeira profecia: reconstruam o templo, vocês têm uma vida com Deus, coloquem o Senhor no centro, caminhem com Deus. A sua palavra precisa ser lida. Nós precisamos entender a palavra, ela é a nossa direção. E diz a palavra de Deus que o povo atendeu a essa profecia, que foi algo magnífico. O final da primeira profecia está no versículo 14, Ageu 1, versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos ao 24º dia do 6º mês. A primeira profecia acabou, e então, ao final de cada dia, estava lá um pouco mais sendo feito na casa do Senhor. Só que aí aconteceu um problema. Quando a casa do Senhor começou a ser reedificada,
talvez nem seria bem essa a palavra, mas assim, quando se começou a levantar o que sobrou do antigo, suntuoso templo de Salomão, acontece um fenômeno que vocês vão ver agora aqui na passagem, que é curioso no mínimo. E vocês perceberão como é que então Deus interfere em meio a esse fenômeno. Veja o que diz o texto comigo. Ageu 2, dos versículos 1 a 9. É a segunda profecia dele. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Então é uma palavra ao poder político da sua época. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Uma palavra aos religiosos da sua época. E ao restante do povo, ou seja, a polis, a população, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas curiosidades. A primeira é, vocês viram quantas vezes a expressão o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos? Por que é que Deus queria falar tantas vezes, de forma repetida, essa frase? Por que a insistência? O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Certamente porque o Senhor está falando com o seu povo acerca de uma luta, praticamente uma batalha mesmo. Qual era a batalha, qual era a luta deste povo? Se estabelecer como o antigo povo de Deus. Voltar a viver como povo de Deus. Porque esse povo havia sido escravizado, praticamente perdido a sua identidade como povo. Quem vocês são? Em algum momento, as crianças passaram a nascer dentro da bolha, teoricamente falando, de Nabucodonosor. Elas nasceram lá, elas nasceram pequenas escravas, de pais que já eram escravos. E como é sair daquela bolha e pensar e viver como livre? Quando se carrega as correntes. Como fazer isso? Por isso, o Senhor se coloca como aquele que é o Senhor dos exércitos, o Senhor da força. Essa é uma das explicações, seguramente. Ageu é o profeta que traz uma mensagem, e essa mensagem é a que eu vou falar aqui nessa passagem. Uma mensagem de encorajamento. Ageu é o profeta usado por Deus para encorajar. Mas por que encorajar? Do que é que o povo estava com medo? Encorajar a crer na presença de Deus, primeiramente. Encorajar a crer que Deus era presente, mesmo
Talvez não seria difícil eles responderem que Deus era presente a partir das concepções da história dos antigos. Mas como viver diante dos inimigos atuais? Os inimigos atuais eram muitos e eles perturbaram demais este povo aqui. Quando este povo voltou à terra, os inimigos vinham zombar deste povo e vinham dizer: vocês não vão dar conta, vocês são muito pequenos, vocês são muito desorganizados, vocês não têm força. E tem mais, se vocês fizerem alguma coisa muito voluntariosa aqui, a gente vai lá e denuncia vocês. Como que vocês, numa conspiração, poderiam estar querendo voltar a ser independentes? Note, o Estado de Israel, a situação de Israel não é das melhores. Antes do exílio, antes da condenação de Deus, antes da conta a ser paga, eles tinham um rei. O último rei chamava-se Joaquim. Mas depois que eles são levados e Nabucodonosor praticamente desconstrói tudo, a identidade deles está abalada, tudo neles está confuso. Quando eles voltam, o homem que responde aqui, o Zorobabel, que é neto de Joaquim, não tem direito de assumir o reinado. Ele não é rei Zorobabel. Ele é um subalterno de Nabucodonosor, ou do Império Babilônico, agora, né, nesse caso já é outro rei, Ciro. Ou seja, quem é o povo que está voltando? É mesmo um povo fraco. É mesmo um povo frágil. É mesmo um povo que, será que o Senhor vai nos restaurar de novo? Será que o Senhor vai nos levantar de novo? Será que o Senhor agirá em nosso favor de novo? Será que o Senhor operará? Porque o que é o operar? É a história. É se lembrar que o Senhor os tirou com mão poderosa de um imperador extremamente sanguinário, Faraó, mas é a história. Quem crê na história como um fato do poder de Deus? Nós cantamos aqui na nossa primeira canção da nossa liturgia. Conto esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Ou seja, o que aconteceu na história se reveste de verdade para olhar para alguém e falar: creio nisso. Essa história é a história da minha vida. Pois aqui é o ponto. E o pior ainda é que os mais velhos, vocês vão perceber aqui, logo depois então de Ageu conversar com o político, conversar com o líder da religião, ele faz uma pergunta no versículo 3. E aí vocês que viram essa casa antes de ser destruída, ela não parece como nada agora? Sabem por quê? Não está contado aqui no livro de Ageu, está contado no livro de Esdras. Mas os antigos, aqueles que haviam sido levados para a escravidão quando crianças, sabe, tipo 4 anos, 5 anos, 6 anos, que criança lembra, né? 10 anos, haviam ficado muito tempo lá, 70 anos lá. Quando eles retornaram, eles tinham em mente o que havia sido esse templo antes. E agora eles olham para o templo e choram. Então veja, é assim, será que Deus agirá no nosso meio de novo? Aí eles olham para os líderes, né? Ou para os anciãos, para os homens da experiência. E eles estão chorando, estão tristes, estão lá, batendo o martelinho, porque o profeta disse: retorna à casa do Senhor, vamos levantar o templo. Eles estão lá, mas eles estão abatidos. Porque quando eles comparam na mente deles, eles dizem: o que nós estamos fazendo? Nós jamais levantaremos uma casa, um templo como foi o antigo. Nós estamos levantando alguma coisa tão pequena. Isso é tão triste. Por isso, veja o versículo 4. Ora, pois, então essa é a expressão, né, do profeta. Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor.
Sê forte, Josué, sumo sacerdote, e tu, todo o povo, sê forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Essa palavra, ela é uma palavra que ou ela gera segurança de verdade no povo, aqui na época, ou nada mais poderia gerar segurança. Porque aos olhos não tinha nenhuma possibilidade. Eles olham para o templo, realmente ele é pequeno em relação ao antigo, é quase uma vergonha. É assim, antes era um palácio, agora pouco mais do que um casebre. Recursos, poucos. Medo dos inimigos, é só olhar por cima das colinas. Eles estão todos ali, sorrindo, tratando-nos como presa fácil. Olhava para os mais velhos, estavam chorando. Onde é que pode haver ânimo para continuar? Onde está a esperança? Então Deus interfere. E o profeta diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de vocês se desesperarem todos, antes de vocês correrem cada um para sua casa, voltar a arrumar as suas casas e abandonar isso aqui de novo, deixa eu trazer aqui o que Deus tem para vocês, povo de Israel. Olha, qualquer coisa que os seus olhos perceberem não pode ser motivo para a vossa fraqueza. Estou parafraseando, claro, estou interpretando aqui a linha da palavra profética de Ageu. Eu poderia dizer assim, vocês entendem bem de fraqueza, vocês sabem como errar, vocês erram, vocês se aperfeiçoam no erro, vocês voltam facilmente para a idolatria, vocês voltam facilmente para o seu coração, os seus desejos, vocês têm tendências a voltarem-se para si de tal maneira que podem se esquecer de Deus. Essa é a vida de vocês, Israel. Vocês foram retirados do Egito e começaram a reclamar já no deserto. Vocês foram guiados e sustentados, mas não estava bom. Vocês reclamavam, vocês queriam aquele maná, não tinha o sabor que vocês gostavam. Vocês preferiam as panelas de carne do Egito. Viu? Mas as panelas de carne do Egito eram panelas para escravos. O maná é maná para pessoas livres. Então, por mais que vocês tenham muita facilidade em errar, sejam fortes. Acertem nisso agora. Posicionem-se com a força que Deus está dando. É isso que o profeta diz. Ser forte, político. Ser forte, religioso. Ser forte, povo. E qual é o argumento de Deus? Porque é a palavra profética, né? Eu sou convosco. Como já fui, estou aqui. Será que precisa, que só vai crer depois de ver? Essa é a queixa de Deus. Será que vai ter de ver de novo? É isso? A minha vida é ficar o tempo inteiro provando que eu sou Deus? Vocês só vão entender, meu povo, Israel, que eu sou Deus, quando? Olha a história. E já se passaram milhares de anos. Por isso, Ageu está com uma palavra muito forte. E a palavra dele é, ser forte. Chega de fraqueza. Chega dessa fraqueza que parece que não é povo de Deus. Que parece que não tem coragem para levantar o templo. Chega dessa fraqueza. Chega dessa maneira de viver. Então é um encorajamento pela presença de Deus. Chega dessa fraqueza porque Deus é Deus forte. Deus diz, eu estou contigo. É o que a profecia fala, né? Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E veja o versículo 5, que é quando encerra essa primeira parte aqui, né? Nessa mensagem de encorajamento ao povo que voltou do exílio. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Então é mais uma vez uma garantia que Deus dá. Eu estou com vocês
eu guardarei vocês, eu protegerei vocês, eu continuo sendo o Deus de vocês, mexam com vocês e verão quem é o Deus de vocês. Foi isso que Deus disse. Então o encorajamento era para crer na presença de Deus. Era para crer que o Senhor havia se colocado como o Senhor dos exércitos. Ninguém pediu. Eles não procuraram a Deus. Como quase sempre, quando o povo se encontrava em dificuldades, eles faziam o que era muito costumeiro. Eles caíam na idolatria. Eles buscavam os deuses da época, eles se reforçavam entre eles com estratégias, eles pediam apoio das outras nações. Deus era sempre o último, quando procurado. Mas aqui a profecia está recobrando e colocando o Senhor no centro. O Senhor não é o último a ser procurado pelo seu povo. O Senhor é o primeiro, porque só existe Ele. E qualquer procura que não seja o Senhor seria uma perda de tempo. Então essa é uma passagem, a primeira parte, eu estou explicando o texto apenas, veja que não estou aplicando ainda nada aos nossos dias, vou aplicar depois. Mas aqui é uma parte com alguma explicação para entendermos porquê da profecia. Aí vem a segunda parte, dos versículos 6 até o versículo 9, nós vamos perceber outra coisa. Primeiramente, o encorajamento, então, pela presença de Deus. O encorajamento para que se cresce de verdade que o Senhor estava ali e que o Senhor tinha interesse naquele projeto. Agora vem uma outra ideia. Não só a presença de Deus, mas os atos de Deus. Será que Deus continuaria a agir? Será que a presença de Deus era só para a proteção? Será que Deus queria mesmo que levantasse aquele templo de novo? Será que o Senhor faria alguma coisa novamente? Dúvidas naturais de quem havia passado por tudo o que havia passado. Veja o que diz então os versículos 6 em diante. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Primeiramente, para pensar, o que será que Deus estava falando? Que tipo de bênção, que tipo de promessa seria essa? O que será que Deus está querendo dizer com isso? Deixa eu lhe falar uma coisa de maneira muito simples. Você entenderá até um pouquinho melhor quando nós cantarmos a última canção, logo depois da exposição da palavra. Meus irmãos, nem sempre a gente consegue compreender os desígnios de Deus. Deus, na sua completude, se reserva a sua condição de mistério. Aquilo que Deus revelou-nos, Ele revelou porque quis revelar. Tudo o que nós precisamos saber está revelado. Porque Deus disse, não sonego bem algum. Então, essa é a proposta de Deus. Mas ainda para nós, muito daquilo que foi revelado por Deus, ainda é mistério para nós. Porque nós vamos caminhando e vamos andando de acordo com a luz que cada um de nós tem. Quanto de luz o Espírito Santo de Deus iluminou a cada um de nós para entender as Escrituras? Bom, estamos pensando aqui no povo. Como cada um entendia. Veja como nem todos entendiam da mesma maneira. A começar pelos idosos. Eles tinham motivo para chorar? A resposta é não. Eles haviam sido preservados. Não haviam morrido lá na escravidão. Foram trazidos de volta numa ideia muito semelhante a como o povo do Antigo Testamento, lá o povo que foi escravizado por Faraó, foi trazido pela mão poderosa de Deus, atravessaram o mar e em terra seca chegaram
então ao deserto. Olha, quase de uma maneira semelhante, esse povo estava condenado naturalmente a morrer na escravidão. Mas de repente eles são trazidos de volta. Um dos salmos mais maravilhosos do Antigo Testamento é o Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, nossos lábios se encheram de júbilo. E então dizíamos uns aos outros: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o Salmo 126. Mas não era para todos, não é verdade? Porque enquanto uns diziam aleluia, outros choravam. Cada um anda na luz que tem. Cada um entende os desígnios de Deus de acordo com a luz que tem. De acordo com o quanto o Santo Espírito lhe dá de entendimento. E essa é uma realidade aqui. A bênção de Deus não poderia ser maior. O povo foi liberto, voltou para sua cidade. Jamais haverá choro entre nós. Mas de repente, sniff, sniff, tem gente chorando. E quem são? Os experientes. Não, vocês não podem ser os que choram. Vocês tinham que ser os que nos puxariam para frente. Cada um anda na luz que tem. Pois veja, aqui o texto parece levar em conta isso. Deus ainda continua muito misterioso para muitos. Não é que Deus se esconde, sua palavra o revela. Mas como eu conhecerei de Deus se eu não leio a palavra? Deus escondido. Deus escondido porque quer? Não, nada escondido. Está tudo aqui há milhares de anos. Mas Deus longe do meu conhecimento. Então nós temos uma situação que o profeta corrige e diz: vocês não sabem, mas o Senhor continua sendo o Senhor do céu, da terra, do mar. E como é que ele usa mais aqui? O céu, a terra, o mar. O céu, a terra, o mar e a terra seca. E diz: e ainda farei abalar as nações, e ainda coisas preciosas serão trazidas para este lugar, e encherei de glória esta casa. Certamente para eles isso seria um grande mistério. As Escrituras nos falam de um mistério. As Escrituras nos falam de um mistério que foi revelado. Sabe quem é ele? O Filho de Deus. O que antes era o mistério escondido para todas as nações, o que era o mistério guardado, foi revelado. É Cristo. Ele é um mistério revelado. Mas para eles, nessa época, só mistério, não é? Eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E por quê? Tenham em mente uma passagem do profeta Isaías. O profeta Isaías diz que ele entrou no templo e a casa estava cheia da glória de Deus. Só que agora eles olham para aquela casa, a casa não é a mesma. Cadê a glória de Deus? Os teólogos dizem: essa é a verdadeira Icabode, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Aqui não tem mais glória, aqui tem aparência de cinza. Esse era o motivo, entre outras coisas, do choro de alguns. Que esperança há para um povo sem esperança? Mas essa é a palavra do profeta. O encorajamento era por coisas que aconteceriam, mas eles ainda não sabiam. Quem diz que o povo de Deus tem que saber tudo o tempo inteiro? Deus tem que saber de tudo o tempo inteiro. O profeta estava anunciando essa provisão. Creiam em Deus. Creiam em Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E volta a usar a terminologia da glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Eu posso dizer para vocês, numa interpretação simples aqui do texto, eles teriam muita dificuldade em entender essa profecia. Hoje é mais fácil entender.
Por quê? E eu vou explicar para você. A glória desta casa seria maior ainda do que a primeira, entre outras coisas, porque depois que o tempo passasse, foi neste lugar que um dia o Filho de Deus colocou seus pés. Então essa glória, ele levou para ela. Essa é a glória do Filho, essa é a expressão máxima que representava a presença de Deus. O Filho de Deus andou neste lugar. E neste lugar darei a paz. Ninguém mais seria a paz, o reconciliador, do que o seu Filho. Então, só uma coisa a profecia queria do povo: sejam fortes. Vamos lá, vamos reconstruir esse templo. Viu? Vamos parar com o choro. Vamos parar com as desavenças por coisas tão pequenas. Mas a gente não está percebendo o que Deus está fazendo. Creia em Deus só. Creia em Deus. Por que a gente tem que viver sempre para depois falar, não, agora que eu vi, foi Deus? Por quê? Se a fé é a certeza das coisas que não se vê, por que ter que ver? Para que fique caracterizado definitivamente que é um povo sem fé? É isso? Pode ter alguma coisa melhor, povo de Israel, do que carregar essa marca. Povo de Deus, povo sem fé. Então a profecia é muito direta. Bom, isso é o que o texto parece mostrar. O texto parece mostrar duas formas. Primeiro, um encorajamento, para que eles crescem. Deus está aqui. E depois, Deus não só está aqui, mas ainda tem o mesmo poder de sempre. E fará coisas que vocês nem imaginam. Irmãos, dá para crer em alguma coisa assim, diante de situações que parecem não ter soluções? Pense em você, pensemos em nós. Nossa vida, nossa caminhada, nossas lutas. Depois de 6 anos aqui, quase 6 anos, né? Ao final deste ano, eu já os conheço muito. Alguns mais, outros menos. Convivemos, né? Convivemos numa família. Hoje, às 4h30 nós estávamos conduzindo a eleição da SAF aqui na nossa igreja. Pela manhã, reverendo Gabriel e outros irmãos conduziram outras eleições. Pessoas votam em pessoas porque se conhecem. Pessoas caminham com pessoas, se afinam umas mais com as outras. Amizades, tudo isso vai acontecendo aqui na nossa vida. Os anos vão passando. Hoje, a Auralice me mostrou uma foto da primeira vez que foi colocado os pés neste lugar. É uma foto em preto e branco, bem preto e branco, assim, mas bem preto e branco mesmo. E o reverendo Jacó Silva está orando, ele trouxe um órgão, se não me falha a memória, um órgão da casa da Auralice, da sua mãe. E então, aqui neste lugar, antes disso que está levantado neste lugar, foi praticado um culto de gratidão ao Senhor. E eu disse, Auralice, deixa eu fazer uma foto da foto. Antes que essa foto deixe de ser foto. Agora está lá digitalizado. E eu vou certamente olhar, e eu queria usar essa ilustração com você aqui nessa noite. Um dia, alguém chegou neste lugar e era só um terreno. Era um pequeno lugar. Um dia alguém chegou nesse lugar e idealizou. Mas talvez alguém também possa ter dito, não vai dar não. É muito caro para levantar uma igreja. Como é que nós vamos levantar uma igreja? Quem tem dinheiro para levantar uma igreja? Aí um olha para o outro e fala, eu não tenho. Olha para o outro e fala, eu também não tenho. Como é que a gente vai fazer para pagar o aluguel dessas cadeiras que a gente está usando aqui? Porque essa igreja começou com cadeiras alugadas. E então vem uma chuva, cai água mais dentro do que fora. Gente, tinha que arrumar o teto. Mas com que dinheiro? Tudo isso é história deste lugar. Deste lugar que nós estamos aqui hoje.
E por que é que eu estou falando isso? Porque quem vive a situação, quem sofre muitas vezes pelo trabalho, por alguma coisa que precisa ser feito naquele momento, nem sempre vê o todo. Mas porque não vê o todo, abandona? Não, né? Agora deixa eu lhe falar, em nível de realidade elevada, muita gente abandonou. Muita gente viu desafios que essa igreja tinha pela frente, abandonou, foi embora. E não sabe o rumo, muita gente. Cada vez que o reverendo Jacó Silva, talvez o reverendo Atael ainda, chamava a igreja a um nível de responsabilidade. Gente, nós temos coisas para fazer, nós precisamos aumentar este lugar, nós precisamos fazer o piso neste lugar, nós precisamos arrumar as coisas, nós precisamos colocar os vidros. E as pessoas pensavam, tem que colocar dinheiro? Não, estou cuidando da minha casa. Não vai dar. Não vai dar, reverendo Jacó. E reverendo Jacó trabalhava com o dízimo. Reverendo Jacó falava uma coisa, que uma igreja, quando é dizimista, quando uma igreja é fiel, quando uma igreja se compromete com as coisas de Deus, ela não precisa de mais nada. Ela não precisa de bazarzinho, ela não precisa de ofertas desesperadas. Quando uma igreja é fiel, ela com a sua força, com o pouco de cada um, ela faz um caixa tão forte, ela faz coisas incríveis. Mas quando uma igreja não é fiel, é uma tristeza, é uma dificuldade, porque é uma iniquidade associada a ajuntamento. É mais ou menos como vivem dois namorados que são namorados, mas vivem como casados. Eles estão o tempo inteiro tendo que mentir para as pessoas, ou esconder. Eles vivem como casados, mas eles fingem viver como namorados. É uma desgraça. É um mentiroso, mais uma mentirosa. Rapaz, com uma carinha de santo. Mas muitas vezes é assim que a igreja vive para com o Senhor. Ela demonstra ser fiel ao Senhor, mas é adúltera. Adultera no escondido. A reverenda Jacó Silva dizia, seja fiel, igreja. E nós prosseguiremos, e essa igreja cumprirá o seu propósito, pois foi em cima de palavras como esta que essa igreja foi levantada. Então, quando você se assenta neste banco hoje confortável, acabamos de lavar todas essas cadeiras para que fique ainda melhor, com condicionadores de ar, com estacionamento, porque alguém exerceu fidelidade. Aí eu lhe digo, aí nós estamos aqui hoje, aí a gente não é fiel. Como é que a gente vai viver? Que história é essa? Pois era isso que essa profecia estava falando. Deus sempre foi fiel, Deus sempre operou com a sua graça, Deus sempre estava nos lugares das suas necessidades, Deus nunca deixou o seu povo, Deus sempre cuidou do povo, amou o povo, e o povo não precisava desconfiar, não precisava ter medo, mas tinha. Por isso vem a profecia. Vamos acertar isso? Então pense comigo. Posso lhe falar uma coisa? De acordo com o texto, mas aplicado aos nossos dias, me permita, quero falar como pastor dessa igreja há 6 anos. Eu estou há 6, mas essa igreja está aqui desde 1962 para provar a mim, para provar a você que Ele quer essa obra desse jeito. Porque senão isso aqui já teria mudado, viu? Ventos, terremotos, não sei. Embargos, não sei. Alguma coisa. Inimigos, não falta. Vizinhos nervosos, não falta. Eu não sei. Mas nada, absolutamente nada impediu, não é? Se você está aqui há mais de 20 anos, se você está aqui há mais de 30 anos, você sabe do que eu estou falando. Isso é um encorajamento. Meu irmão, minha irmã, creia na presença de Deus. Porque destes púlpitos a palavra foi pregada e muitos de nós têm seus filhos hoje andando nos caminhos do Senhor por conta disso. Creia na presença do Senhor.
Creia que o Senhor, nos seus projetos, ainda que se pareça misterioso, talvez usará este lugar para abençoar seu filho e sua filha que ainda não nasceu. Só que para isso, você que vive neste lugar, não pode ser um frequentador desse lugar. Isso aqui tem que ser o seu projeto. Isso aqui tem que ser você. A presença de Deus é que define um lugar. Não é um lugar por si só. Agora, se esse púlpito destilasse heresias, se esse púlpito lhe enganasse, lhe afastasse da glória de Deus, lhe afastasse da provisão de Deus, lhe afastasse da graça de Deus, se esse púlpito dissesse que Jesus Cristo não é o seu Salvador, mas que você o escolheu, se esse púlpito colocasse uma pilha de heresias, você poderia falar, opa, a gente já ouviu pregadores aqui que disseram outra coisa. E você questionaria esse púlpito e você diria, não foi isso que nossos pais ensinaram. Não foi isso que os pregadores nos pregaram. Avalie o púlpito. Avalie de acordo com o quanto o Espírito Santo de Deus lhe deu luz. Mas se ao final da avaliação você perceber que desse púlpito ainda é pregada a palavra de Deus, que ainda se fala que pecado é pecado, que ainda se fala que a salvação é só em Jesus Cristo, que ainda se fala que a fé é um dom de Deus, que a graça é dele. Se você tiver esperança porque a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, então é intolerável a nossa infidelidade. Como reagimos à palavra de Deus? Como o povo de Israel? Eu preciso, como pastor, lhe convidar a não agir assim. Então essa é a primeira aplicação. A presença de Deus é maravilhosa. Porque Deus não é como o homem. A presença de Deus é confortadora. Só que o abraço de Deus não é como um abraço de homem. A presença do Senhor é sempre maravilhosa. Só que a voz do Senhor, os olhos do Senhor, a palavra do Senhor, a maneira de Deus tratar conosco, não é encobrindo os nossos pecados. Lembre-se da palavra de Jesus aos dois andantes fugitivos no caminho de Emaús, logo após a crucificação de Jesus. Para onde vão? Que caminho é esse que estão buscando? Só vocês? Onde estão os outros? Os outros estão lá em Jerusalém. Quando Jesus parte o pão, eles veem que é Jesus e compreendem. O Deus que antes era um mistério para eles, mas se revela. E então eles voltam a Jerusalém e se envolvem com a obra como é o normal para o povo de Deus. A presença do Senhor precisa ser desfrutada, e ela é desfrutada pelo Espírito de Deus. E não é Espírito para um momento ou outro. E é aqui que nós nos separamos de boa parte do mundo evangélico brasileiro, que diz que a presença do Espírito Santo é uma coisa que acontece e de repente alguém é tocado e começa a ter algumas atitudes, algumas coisas. O mundo protestante diz que o Espírito Santo de Deus primeiro age em nós para que nós creiamos. Ninguém crê em Jesus se o Espírito não fizer aquilo, se o Espírito não lhe converter, se o Espírito não lhe tomar. Então, o, entre aspas, batismo do Espírito não vem depois da fé, vem antes. Porque é com o Espírito que nós passamos a compreender quem é Jesus, quem é o nosso Salvador, qual é a nossa fé, qual é a graça. E tudo isso dado, meus irmãos, é de um valor enorme. Bom, esse é o teor da profecia. A presença de Deus, o encorajamento para perceber na presença de Deus o ânimo para avançar. Mas tem uma outra coisa também. E a segunda coisa, a segunda aplicação que eu trago, de acordo aqui com o texto, tem muito a ver com isso. Irmãos, certamente o Senhor ainda fará como fez aqui com Ageu, como já fez aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro,
mas a história passou. O que é que existe agora? Existe este povo agora. Quem somos a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro neste momento? Nós e nossas famílias, meus irmãos. E o que é que o Senhor tem feito na nossa vida? E o que é que o Senhor ainda fará? À luz do texto aqui, parece que o Senhor diz, realmente você ainda não sabe, mas você precisa crer. Eu sou contigo. Certamente você ainda não sabe das outras bênçãos, dos outros abalos, dos outros tesouros, da quantidade da prata e do ouro que eu tenho. Certamente você não sabe. Não pode contar. Mas creia que eu tenho. Certamente você precisará, certamente seus filhos precisarão. Seu filho precisará de salvação. Eu tenho. Viva a fé, ame a glória de Deus, enfrente os seus pecados, assuma uma postura de adorador, lute contra os demônios da sua vida, enfrente as adversidades, respira o ar que vem da glória. Você vai precisar de mim? Eu estarei lá. A profecia de Ageu mexeu com o povo daquela época. A palavra de Deus diz que infiéis repensaram nas suas vidas. A palavra de Deus diz que chorões e desanimados repensaram nas suas vidas. A palavra de Deus diz que medrosos em relação aos inimigos pensaram nas suas vidas. Se você me permitir, humildemente, gostaria que você pensasse. Que pensássemos juntos, que entendêssemos esse todo, que não ficássemos vivendo uma vida de recortes. Nós não estamos aqui para hoje só, para este domingo à noite. Nós estamos envolvidos numa história superior a nós. Nós estamos envolvidos numa história que muitas vezes envolve os nossos pais. Muitos filhos estão aqui, que nasceram da graça, do deleite em Deus, da alegria no Senhor, que essa igreja já viveu. Quantos de nós são herdeiros de um jeito de viver que lhe dá segurança, que lhe dá paz? Por quê? Porque seus pais, seus avós viveram essa ação de Deus, esse cuidado de Deus. Mas a vida não para em nós. Quantos receberam aqui sua esposa? Viram crescer, talvez? Ou Deus trouxe de algum lugar? Quantos terão suas vidas abaladas no bom sentido? Quantas preciosidades virão? Quantas? Quanto valor incalculável ainda será derramado neste lugar? Quanto? Quanto dos nossos pequenos filhos, que hoje são crianças, receberão a palavra aqui? Ensinada no púlpito, ensinada na escola bíblica dominical, ensinada em casa. Quantos novos líderes se levantarão, porque o povo de Deus precisa de homens líderes, de homens e de mulheres piedosas. Quanto ainda acontecerá? Eu sei, para alguns não viverão isso. Talvez para alguns, hoje é uma noite fortuita só. Eu estou aqui, mas amanhã eu vou para outra igreja, um trânsito religioso, um turismo religioso. Eu sei que existe isso. Aliás, existem turistas em todos os lugares, existe um trânsito enorme de milhões de pessoas. Isso é objeto, inclusive, da ciência da religião. A ciência estuda isso. Mas, se há um trânsito religioso, então nós queremos pedir a você que está no trânsito religioso que você pare. Para aqueles que estão conhecendo igrejas, eu queria que você olhasse para uma igreja que prega a palavra de Deus e percebesse que é isso que você precisa. Para aqueles que estão em dúvida sobre ensinar os seus filhos, ensine a palavra. Ensine a palavra como quem recebeu a palavra com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Para aqueles que ainda não têm seus filhos, orem por seus filhos. Orem pelos casamentos dos seus filhos que vocês ainda não tiveram.
Porque a nossa vida não se resume a um domingo à noite na igreja. Nossa vida não se resume a voltar sempre no domingo à noite na igreja. A nossa vida envolve a nossa caminhada com Deus. A profecia de Ageu falava disso, de coisas profundas que envolvia a sua vida. O culto em uma igreja como a nossa não é para ser assistido. Por isso nós não transmitimos os nossos cultos pela internet, nós temos todo o equipamento, é só apertar um clique ali e pronto. Porque culto não é para ser assistido, culto é para ser participado. Nós temos os meios de graça. Nós jamais vamos fazer isso por canais de mídias. Por quê? Porque o culto é o que nós fazemos ao Senhor, é a adoração ao Senhor. Por isso eu tenho que ensinar aos meus filhos que culto é sempre. Não porque é um costume vir à igreja. Porque no mínimo Deus merece isso, no mínimo. O Senhor que fez este lugar, que deu tudo neste lugar. O Senhor que nestes dias nos dá a igreja para aqueles que já contemplaram essa igreja, quando ela estava nos seus primórdios. Olhemos para o que o Senhor fez. Faltou porventura alguma coisa? Alguém foi penalizado que não pôde sobreviver porque foi fiel? Não, certamente que não. A história nos mostra os grandes homens e as grandes mulheres que trouxeram esta instituição até aqui. Agora, tudo o que foi feito para nosso benefício foi feito. E então tudo o que se faz hoje para benefício dos que virão deve ser feito. Eis a profecia de Ageu. A profecia para o povo era essa. Creia em Deus. Creia na obra das suas mãos. Creia e você verá o agir de Deus. Primeiro, creia que eu estou presente. E depois, creia, ainda que seus olhos não vejam neste momento. Mas com o tempo, alguém vai testemunhar. Pois essa é a aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite. Meu irmão, nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos seguir a nossa vida. Nós temos muitos afazeres, muitos trabalhos. Eu preciso, como pastor dessa igreja, lhe falar de 2 ou 3 coisas que eu penso são fundamentais. Se ao longo da sua vida você tem deixado de ler as Escrituras, volte às Escrituras. Quem me conhece e nos conhece sabe que nós procuramos viver nos dias atuais o máximo com todos os tipos de mídias e tudo mais. Mas, irmãos, às vezes, muito tempo nas mídias sociais e quase nada nas Escrituras. Não está legal, não é legal isso. E muitas vezes, cada vez que aparece alguma coisa de irmão ou de irmã, às vezes, inclusive, expressões contrárias às Escrituras. Meus irmãos, nós somos ainda o povo guiado pelas Escrituras. Então, temos de pensar, como é que estamos usando o nosso tempo para conhecer a Deus? O misterioso Deus se revela nas Escrituras. Deixa eu fazer uma outra aplicação. Meus irmãos, nossos filhos são como aqueles pequenos pássaros que os pais colocam comida na boca deles. E se nós não levarmos a palavra de Deus a eles, eles vão crescer sem o alimento que lhes é necessário. Deixa eu lhe falar ainda uma outra coisa. Essa sociedade, como o irmão Luiz orou, nós pedimos que as pessoas tenham consciência agora, nesse momento que nós estamos em meio a uma eleição. Mas essa sociedade precisa ainda mais do que o seu voto consciente. Você precisa fazer isso de maneira consciente. Mas essa cidade e esse mundo precisam ainda mais do que isso. Eles precisam da consciência cristã, que só os cristãos têm. Eles precisam uma palavra verdadeira. E quando eles nos rodearem com os seus laços e quiserem nos derrubar, um puxa o laço de um lado, outra puxa o laço de outro lado, só os fortalecidos pela graça de Deus ficarão de pé. Me desculpe o jeito de falar, mas como eu encontro cristãos no chão? Como eu encontro cristãos que a sua vida é um desmantelo? Como eu encontro cristãos que o seu lar
não é mais lar, não lar cristão. O seu trabalho não representa, não é para a glória de Deus. É só pelo sustento do final do mês. Não. Nós fomos chamados para uma dignidade maior do que essa. Nós fomos chamados para vivermos nessa sociedade como homens que têm o seu sim ou que têm o seu não. E que o seu sim seja um sim e que o seu não seja um não. Por quê? Porque nós apontamos para o Rei da Glória, a nossa vida, a nossa palavra, o nosso jeito, a nossa maneira de viver nesse mundo, ou aponta para Deus, ou nega. Você vive neste lugar há tempo suficiente para perceber que essa é uma instituição relevante nesse lugar, que essa é uma instituição de compromisso histórico com as Escrituras. Eu quero te desafiar a viver como nossos pais viveram neste lugar. Todos aqueles que têm conhecido a história dessa igreja, pelos lugares por onde eu tenho passado, sempre me lembram dos grandes pastores que passaram por essa igreja. Nesta semana ainda, eu estava em um lugar, lá em Teresina, no Piauí, muito trabalho, com muito prazer, mas muito trabalho, dando aula no nosso seminário. E então, ao almoçar com uma senhora de grande experiência na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela me lembrou de quando o reverendo Jacó Silva foi lá na casa deles, lá no Piauí, falar de fidelidade. Lembrou do reverendo Atael também. E relembrou de mais 2 ou 3 nomes de pastores ou de presbíteros dessa igreja. O presbítero Solano Portela, que ainda é presbítero aqui. Se você faz parte dessa história, então valorize essa história. Que Deus lhe dê graça, olhando para a realidade, de acordo com a iluminação do Espírito Santo de Deus, para pensar. Pensemos juntos, porque este lugar existe para a glória de Deus. E qualquer coisa que for menor do que a glória de Deus, certamente será menos do que Deus deve receber. Fechemos nossos olhos para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, a profecia de Ageu, a seriedade daquele momento. Eis a nossa vida, a Tua palavra e a seriedade desse nosso momento. Senhor, como aplicar isso de maneira que juntos nós possamos olhar uns para os outros e continuar a obra? A obra de Ageu precisava continuar. E essa obra? Será que essa obra já está concluída? E nós sabemos que não. Embora fisicamente nós olhemos e percebemos que tudo está bem confortável para nós. Mas, Senhor, nós somos uma igreja em meio a milhares de pessoas. Milhares de milhares. O nosso bairro, Senhor, o Senhor nos deu vizinhos que certamente 300, 400 mil, não sei. Só no nosso bairro, talvez até mais. Muitas das nossas maiores cidades nesse Brasil não têm tanta gente. Então, Senhor, nós não temos motivos para nos orgulhar. Nós temos motivos para orar, para pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. E mostre-nos o que o Senhor requer de nós. Dá-nos a fidelidade, Senhor, para simplesmente crer no Senhor e esperar que o Senhor, com a sua graça, faça abalar o que está ao nosso redor. Para que o Senhor alcance os seus eleitos neste lugar. E para que o Senhor nos dê saúde, esperança, fé. Que o Senhor nos dê paciência. Que o Senhor nos ensine a andar perdoando-nos uns aos outros. Que o Senhor nos ensine a andar fortalecendo-nos uns aos outros. Que o Senhor nos ensine a andar como uma família de amor recíproco. Que o Senhor nos ensine a andar como quem quer ver o outro bem, porque talvez essa seja a maior expressão do amor. Quando a gente quer ver o outro bem, seja ele nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, não é por acaso. Não é por uma noite que nós estamos aqui, mas certamente porque o Senhor nos chamou para dentro da Tua história. Que história maravilhosa!
é olhar para trás, reconhecer, engrandecer, glorificar o teu nome e falar muito obrigado, Senhor. Eu faço parte dessa história por tua graça. Agora, o que ainda há pela frente? Talvez ainda não saibamos e nem precisamos saber, porque só precisamos crer. Enche o nosso coração da fé. Aquela fé que faz com que os olhos entendam, os olhos da fé percebam. E então, quando as coisas acontecerem, então a gente olha para trás e diz, foi nisso que a gente creu. Foi por isso que a gente trabalhou. Foi por isso que a gente viveu. Foi por isso que a gente resistiu. Foi por isso que os nossos irmãos estão aqui. Para ver um pai trazer um filho para ser batizado. Para ver um casal novo falar, sim, eu aceito você. Eu me comprometo com você. Para recebermos os nossos novos irmãos nas classes de catecúmenos, tantos nossos irmãos que o Senhor tem nos dado. E nos alegrarmos neles, porque eles são para nós a resposta das nossas orações, da oração dos nossos pais, porque foi por isso que uma igreja foi plantada neste lugar. Para que hoje um novo membro fosse recebido, sua fé fosse professada, e então ele pudesse viver neste lugar, dentro da igreja visível, como um membro comungante, um cristão. Tantas coisas boas, Senhor, nós já vimos acontecer. Por tantas outras oramos. Maridos não convertidos, esposas não convertidas, filhos não convertidos, familiares afastados, desviados das boas palavras do Senhor, talvez se alegrando em coisas que nós já não nos alegramos mais. Outros duvidosos, será que é assim mesmo? Será que eu vou conseguir? Vem com a tua palavra. Anima aqueles que estão em dificuldades. Nós temos lares em dificuldades, todos nós. Nós temos dificuldades na criação dos nossos filhos, todos nós. Mas o Senhor, com sua graça, sempre disse, dê para mim, eu estou com você. A minha palavra está com você. As ações que eu sempre desenvolvi, eu continuo a operar. Abre os nossos olhos, Senhor, como um dia o profeta pediu que Geazi tivesse seus olhos abertos. Ele não via os cavalos, os cavaleiros, os carros de guerra do Senhor, mas ao ter seus olhos abertos, ele contempla na espiritualidade do seu ser o poder de Deus em curso. Abre os olhos do nosso entendimento para que a nossa fé seja uma fé viva. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.